Olá! Nesse vídeo vamos falar de trovadorismo, que começou no século XII e foi até o século XV. Mas antes, temos que apontar as três principais características do contexto histórico. A primeira delas é a organização política por feudos. Se hoje existem países como Portugal e Espanha, com seus respectivos governantes eleitos democraticamente pelo povo, durante o trovadorismo, as organizações políticas eram os feudos, governados pelos monarcas, geralmente na figura do rei, que era autorizado, ou melhor, legitimado, pelo Papa, o líder da Igreja Católica. A segunda principal característica é o teocentrismo. Theo vem da palavra grega theos, que significa Deus, divindade, e o centrismo coloca Deus no centro de tudo. A visão teocêntrica sustenta que os seres humanos, incluindo os reis, são imperfeitos e, portanto, devem buscar a perfeição, ou seja, buscar a Deus. Por isso, a Igreja Católica era o centro da Europa, era a instituição mais importante no período do trovadorismo, o que fazia do Papa o mais poderoso. Para entendermos melhor a diferença entre o poder da Igreja e o poder dos reis, a frase a seguir do Papa Inocêncio III é ilustrativa. Abre aspas. Os príncipes têm poder na terra, os sacerdotes sobre a alma. E assim, como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim também mais valioso é o clero do que a monarquia. Fecha aspas. A alma é muito mais valiosa do que o corpo porque ela é eterna. E a eternidade no céu e não no inferno dependia da Igreja Católica, ou seja, do clero e dos sacerdotes. Assim, nenhum rei era tão importante quanto o Papa. A terceira principal característica é a estrutura nos feudos. O rei se encontrava no topo da pirâmide social. Logo abaixo dele estava o clero, mas jamais o Papa. Ele não vivia em nenhum feudo. Logo abaixo do clero estavam os cavaleiros, que defendiam o rei nas guerras. Na parte de baixo da pirâmide social estavam os servos e os camponeses, que por plantarem em terras cedidas pelo rei, destinavam parte de sua produção a ele. Os servos e os camponeses eram chamados de vassalos, e sua relação com o rei, que era chamado de suzerano, ganhou o nome de vassalagem. A vassalagem marca a submissão dos vassalos em relação ao rei. Durante a Idade Média, enquanto nos mosteiros os textos eram escritos em latim, língua que deu origem ao português, por exemplo, nos castelos a literatura era oral, era a literatura de cantigas. Havia dois tipos de cantigas, a lírica e a satírica. Ambas eram compostas por nobres e declamadas por jograis, que eram músicos ou cantores. Os nobres que compunham as cantigas eram chamados de trovadores. Por isso o nome do movimento literário é trovadorismo. As cantigas líricas são de amor ou de amigo. Nas cantigas de amor é constante o amor cortês, criado por Guilherme IX, nobre senhor de um dos mais poderosos feudos da Europa. O amor cortês exprimia a relação social da época. Primeiro, porque pregava uma relação dos cavaleiros com as damas de vassalagem, que era a relação de submissão entre os servos e os camponeses com o rei. Segundo, porque em busca de respeito à dama, o nome dela jamais era citado na cantiga, o que era entendido como um ato de reverência, chamado de misura. Uma terceira característica é o sofrimento amoroso, chamado de coita de amor. Nas cantigas de amigo eram tratadas as relações amorosas entre as pessoas fora dos palácios. A proposta era apresentar a relação amorosa dos camponeses, pessoas simples. O personagem principal era sempre uma mulher, ainda que as cantigas fossem feitas por homens, e por isso o namorado ou amante era chamado de amigo. Já as cantigas satíricas tinham como propósito difamar, maldizer, criticar o comportamento de nobres ou de damas que não praticavam o amor cortês. Além das cantigas, durante o trovadorismo também havia as novelas de cavalaria, que eram textos em prosa, ou seja, que não eram poemas. As novelas de cavalaria contavam as aventuras vividas pelos cavaleiros que defendiam Deus e a fé cristã. Um bom exemplo é a história do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, que lutaram contra os povos não cristãos. Sobre essa história, há filmes e documentários disponíveis no YouTube. Mas caso prefira ter acesso aos textos, digite na página do Google Cantigas Medievais Galego-Portuguesas e você encontrará diferentes links. Muito obrigado e bons estudos!